Amém, queridos irmãos? Estamos com muita saudade de vocês. E para matar um pouco dessa saudade, vamos cantar o hino Contrastes. Amém.
Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Senhor, eu amo a ti, não posso resistir ao teu falar, ao teu olhar, ao teu forte amor. Deixe bem perto estar, teu nome invocar, com sol e paz, acha-me faz mais de ti ganhar. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Amém. Que vocês possam desfrutar da nossa reunião de hoje. Jesus é o nosso Senhor. Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amados jovens. Jesus é o Senhor. Espero que todos estejam bem. Então, meus amados, nós vamos começar a dar continuidade aqui agora à Palavra de Deus, a palavra do nosso alimento diário, volume 5. O título geral é Herdeiros de Deus. Nós vamos desfrutar a semana 3, onde o título é O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Essa semana o Senhor ele vem nos presentear, podemos dizer assim, com várias pepitas, com vários pontos muito importantes, muito elevados. Os irmãos vão desfrutar bastante, podem ter certeza. Então, dentre esses pontos, o primeiro é a profundidade do ministério de João. O segundo é o modo como o Senhor Jesus abriu ao homem o caminho para a glória. Irmãos, o Senhor abriu o caminho para a glória. Ele nos abriu o caminho. Isso é um motivo de muita alegria. Fala também da batalha espiritual em que estamos envolvidos. Todos nós passamos por várias batalhas espirituais, durante todos os dias. Fala do Espírito Eterno e sua relação com a obra redentora de Cristo. Fala da função de Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e de seu ministrar hoje no santuário dos céus, levando a cabo a promessa de Deus de nos introduzir em sua glória. Então, o Senhor Jesus ele começou o seu ministério pregando o evangelho do reino. E esse ministério podemos dizer que ele tinha dois aspectos ou dois objetivos, onde o primeiro é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. E o segundo é estabelecer o reino de Deus nesta terra. E nós, quando pregarmos o evangelho, esse deve ser o nosso sentimento. Quando nós estivermos ali pregando o evangelho, não estamos ali por nós mesmos. Não estamos ali para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E a cada vez que nós pregarmos o evangelho, nós damos
mais um passo para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Então, esse ministério, após a ascensão do Senhor, ele precisou ser passado para alguém. E foi passado justamente para a igreja. E sobre a liderança de Pedro, apóstolo Pedro. E depois ele passou para Paulo, onde ali Paulo teve várias revelações elevadíssimas, dentre elas os mistérios, de Deus, o mistério de Cristo, a vontade de Deus e também muitos assuntos a respeito da salvação do homem. E esse ministério, mais uma vez, ele precisou ser passado adiante. E aí, o escolhido da vez foi o apóstolo João. E esse ministério, aqui em João 21, o Senhor nos esclarece algo aqui maravilhoso, quando ele fala assim, João 21, 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então o Senhor aqui, ele estava tendo comunhão aqui com Pedro, ele veio explicar para ele que mesmo após a morte do apóstolo João, o seu ministério perduraria, o seu ministério continuaria. E hoje, amados, nós fazemos parte desse ministério. Aleluia. E esse ministério, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Afinal, esse ministério, ele vai trazer o Senhor de volta. Pelo fato desse ministério ser um ministério muito profundo, ou seja, ele é o ministério do Espírito, para que nós possamos entender esse ministério, para que nós possamos ser introduzidos para dentro desse ministério, requer algo de nós. Não é nada fácil. Precisa que nós, primeiramente, estejamos no Espírito. Exercitemos o nosso Espírito. Se nós formos ali para Apocalipse 1, nós vemos ali que o Senhor traz revelações para o apóstolo João, né? Ali fala também que ele foi achado em espírito. E daí ele foi o quê? Capacitado a falar para as 7 igrejas. Ele não estava ali de qualquer jeito. Ele estava ali exercitando o espírito. Ele estava no espírito. Então, para que nós entendamos, compreendamos esse ministério tão profundo, nós precisamos exercitar o nosso espírito e exercitar a nossa fé. Eu queria abrir com os irmãos em 2 Coríntios 4, 18, que fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o Senhor, ele quer nos mostrar o invisível. Ele quer nos mostrar algo que não é desta terra, que não é desta era. É algo muito elevado, é algo muito celestial. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos o que diz ali em Efésios 1,17. Precisamos pedir para o Senhor um espírito de sabedoria. Precisamos pedir para o Senhor um espírito de revelação, para que nós, de fato, sejamos, sim, introduzidos nesse ministério, o ministério de João, que é um ministério muito elevado. E quando nós vamos ali para João 13, ali nós vemos o Senhor tendo comunhão. Ele estava ali ceando com os discípulos, e ali algo aconteceu. O versículo 21 fala, João 13, 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Aí o versículo 26. Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão
e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Então ali, o Senhor falou para eles e eles não estavam entendendo. O que iria acontecer ali? Que veio o Senhor se angustiar. Alguém ia traí-lo. E ele, quando Satanás entrou em Judas, o Senhor falou para ele: se você for fazer, já sai depressa, você tem que fazer. Então já faz. E ali ficaram apenas 11 discípulos. E quem eram esses 11? Esses 11 eram aqueles que o Senhor escolheu para o quê? Abrir a sua intimidade. Isso mesmo. Ali eram os discípulos que amavam o Senhor. Aqueles ali eram aqueles que deixaram tudo por causa do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Quando nós vamos para Mateus 22, 14, a gente vê ali que são os escolhidos. Amado irmão, amada irmã, nós um dia fomos chamados, aleluia, mas nós não podemos parar por aí. Nós precisamos anelar sermos os escolhidos. E os escolhidos são aqueles que amam a Deus. São aqueles que fazem a vontade do Senhor. E é uma característica também desses escolhidos é que eles não vendem o seu direito de primogenitura. Eles estão prontos, o Senhor pode contar com eles. Então, se nós formos ali para João 14:2, nós vemos algo ali muito maravilhoso. Fala assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Muitos ainda pensam que esse lugar o qual o Senhor se referiu aqui são mansões, são casas, né, lugares físicos, mas não. O Senhor, ele foi, ou seja, ele morreu, mas ele voltou, ele ressuscitou. Se nós voltarmos aqui para o versículo 1, nós vemos a condição dos discípulos, que eles estavam atemorizados, pensando que iam ficar o quê? Órfãos. Mas o Senhor falou: eu vou, mas eu volto. Ou seja, esse lugar o qual o Senhor estava preparando era o próprio Pai. O Senhor, irmãos, está preparando lugar para nós, que é o próprio Pai, o próprio Deus. Então, o Senhor, ele está preparando caminho para nós. Se nós formos para Romanos 8, 17 e 18, fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui nós vemos o quê? Aqui é o processo final, é a glorificação, é a glória, é aonde o Senhor quer que nós estejamos, onde o Filho está, que é dentro do Pai. E como chegar até o Pai? Através de quem? E voltando para João 14, nós vamos ter essa resposta. João 14:6 fala assim, ó. João 14:6. Fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para irmos para o Pai, o caminho é o Senhor. O caminho é Cristo. Ainda em João 6:38, em João 12:49, nós vemos ali que Jesus fazia, ou seja, Jesus não fazia a sua vontade. Ele fazia a vontade de Deus, apenas a vontade de Deus. E qual o resultado de você fazer a vontade de Deus? Qual o resultado de você ser obediente? Vamos abrir em Atos 2:22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus.
Queridos irmãos, sermos obedientes, fazermos a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus determina, o resultado é sermos aprovados por Deus. Então, o Senhor quer que nós trilhemos esse caminho. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10 nos fala assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então o Senhor, Ele quer que nós trilhemos esse caminho, o caminho que vai nos levar para dentro da glória, para dentro do Pai. Então, qual é a nossa oração? Qual o nosso anelo hoje? Qual o nosso caminho? Qual a nossa atitude? É pedir ao Senhor espírito de sabedoria e espírito de revelação, obediência, exercitar o nosso espírito, exercitar a nossa fé, porque o Senhor, Ele quer nos mostrar algo muito elevado. Ele quer nos mostrar algo que nós nunca vimos, né? Que os nossos olhos humanos, os nossos olhos carnais, os nossos ouvidos, até mesmo o nosso coração, não vai conseguir enxergar o que o Senhor quer para nós, que é algo que não é desta terra, mas é algo celestial. Amém? Jesus é o Senhor, que Deus abençoe a todos. Dando continuidade para a nossa mensagem desta semana, eu vou compartilhar com vocês alguns tópicos, 3 tópicos dessa semana, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Quarta-feira trata-se da verdadeira felicidade. Nós temos visto e ouvido falar de felicidade entre casais, felicidade e harmonia entre casais, entre irmãos, até mesmo na igreja deve haver a unidade. Nós vimos no livro de João, nos capítulos de 14 a 17, trata-se da unidade, trata-se do amor. Onde há unidade, há o amor. De 14 a 17, esses 4 capítulos. Mas exatamente João 17, 24, diz assim, o Senhor Jesus dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então são revelações maravilhosas que nós temos com respeito à unidade. Deus é único, portanto, na pessoa de 3, Pai, Filho e Espírito. Então, a felicidade que eu havia dito, a felicidade do Pai com o Filho é dentro da unidade. E esta unidade é uma única unidade. E Deus, hoje, Ele está nos glorificando. Deus quer nos inserir, Deus está nos convidando a sermos inseridos para dentro dele mesmo. Isso é que eu chamo de felicidade. Essa é a felicidade. Então nós somos felizes. Lá em Apocalipse diz assim, feliz
Seja bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? É ser feliz, é felizardo. Então, graças ao Senhor por tão grande misericórdia que o Senhor está nos inserindo nele mesmo. Nesses 4 capítulos, de 14 a 17, nós vemos essas maravilhosas revelações. Antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, é a eternidade passada. Deus é eterno. Então, nós vimos lá em Provérbios 8, que eu vou ler para vocês. Provérbios 8. A partir do capítulo 8, versículos de 22 a 30. Livro de Provérbios. Provérbios 8, 22 a 30. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não a traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Então nós vimos aqui, é isso aqui que é felicidade. Deus é um com a sua pessoa, a sua própria pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Havia-se harmonia, há harmonia entre ele, essas 3 pessoas. Por isso sim, o homem por si só procura felicidade e não encontra, não sabendo ele que a felicidade está em Deus. Puxa vida, é maravilhoso. A felicidade está em Deus. Então nós vimos aqui, no Provérbios 8, já muito antes, desde a eternidade passada, já havia felicidade, harmonia, unidade entre o Deus triuno. E nós, muitas das vezes, procurando felicidade. Quer felicidade? É só procurar Deus. É só buscar a Deus. Porque em Deus, Pai, ao sermos inseridos em Deus, na sua glória, há uma composição de felicidades. Felicidade maior que está no Deus triuno. Essa unidade, ela é inseparável, ela é inerente. Não tem como separar. É uma situação dentro da outra. Você pensa em separar, não tem jeito, não tem como separar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é uma unidade mútua. Por isso que é a felicidade. Por que eu estou batendo na felicidade? Felicidade é porque nós precisamos do Deus triuno, nós precisamos. Pois é,
dessa felicidade. Essa felicidade que é Deus, que é o nosso Deus, que está nos inserindo dentro dele diariamente, nos momentos em que nós o procuramos. É nele que nós vamos encontrar. Em 17:22 diz assim, de Provérbios, 17:22. O Senhor me possuía no início de sua obra. E mais à frente fala que o Senhor, nosso Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, era seu arquiteto. O Senhor é que arquitetava tudo. Tudo. Para o Senhor fundar a terra. Criar o mundo. Que é para nós hoje. Mas ainda assim o Senhor está nos inserindo, volta a repetir, dentro dele. Eu quero ser feliz. Se alguém quiser ser feliz, se alguém procurar, quiser ser feliz, ser felizardo, procure o Deus triuno. Busca o Deus Todo-Poderoso. Porque é nele que nós vamos encontrar tal felicidade. Esse relacionamento tem que se expandir para as nossas famílias, para os nossos irmãos na igreja, nossa família em casa, nossos pais, nossos filhos. Já imaginou se todos buscassem a Deus? Porque Deus está nos inserindo. Normalmente Deus está nos inserindo dentro dele, dentro nele, ele está nos inserindo. Está querendo felicidade? Procura o Senhor. Busca o Senhor. Ele é a nossa felicidade, ele é tudo. Tudo que você quer, que eu quero, está nele. Deus é todo composto. E ele não quer essa felicidade só para ele quer nos dar a felicidade. Por isso que ele está nos inserindo dentro da sua glória. O versículo 30, vou ler para vocês. O versículo 30 diz assim: então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Senhor Jesus é que estava arquitetando tudo na obra, essa obra maravilhosa do nosso universo, da terra onde nós vivemos, da qual nós fomos feitos, a criação de Deus. Nós somos a última criação de Deus, o homem, que é feito à sua imagem e sua semelhança. Por isso que ele está nos inserindo dentro dele. E nós temos que buscá-lo. O filho e o pai viviam um relacionamento perfeito. E para nós buscarmos esse aperfeiçoamento, nós temos que buscar. Buscar e buscar. Mas não para só nisso aí. Nós temos que lutar. Não é de graça, não. Por um lado é de graça porque Deus nos deu seu Filho. Mas por outro lado, nós temos que lutar. Lutar contra as forças espirituais do mal. Provérbios 8:29 diz assim: quando fixava o mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites. A engenharia civil, em se tratando de água, a engenharia civil ela encontra problemas muito sérios com respeito à água. Por exemplo, no mar. Você vai cercar o mar, então certamente você vai encontrar dificuldades para poder cercar o mar. Por causa da energia que tem as ondas. As ondas têm uma força tremenda, uma força incalculável, que destrói tudo. E Deus, quando fixou os limites do mar, ele fixou com areia. Com simples grão de areia, simples grãos de areias, digo, é que abranda as ondas, as forças, né? As forças das águas. Lá em Jó,
38:11. Jó 38:11. Jó, livro de Jó, 38:11, diz assim: E disse, até aqui virás, e não mais adiante. Está se falando das águas do mar, das ondas do mar que vêm, elas sobrepõem, elas vêm vindo, e se não houver qualquer barreira para ela parar, para ela ser detida, certamente ela vai destruir tudo. Então, por isso, e que há essa grande necessidade da areia fixada, que Deus fixou, o problema que a engenharia civil encontra em reter as águas, trabalhar contra a água. Senhor Jesus, esse nosso Deus é maravilhoso. Então, por isso que nós temos que lutar com as forças do mal, para vencermos todas essas, até mesmo a coronavírus hoje. Nós temos que orar, porque é profético. Nós temos que orar, buscar o Senhor, para o Senhor nos ajudar, para que seja barrado qualquer situação negativa. Todos nós estamos sujeitos. É a epidemia, né? É a epidemia, faz parte da epidemia. Então, não tem ninguém que dá conta de barrar isso aí. Então, atingiu os líderes, os governos, os sabidões, os arrogantes, um vírus que nós não conseguimos ver a olho nu, visivelmente não conseguimos ver, não é visível aos nossos olhos. Esse vírus, quem jamais esperava uma situação dessa que nós vivemos hoje? Por isso que realmente nós temos que buscar o Senhor, para o Senhor reter, para ser barrado com a nossa luta, que nós lutamos contra esses vírus, né? As forças malignas, né? As forças malignas desse mundo que é junto com o inimigo que colocou. Essas forças malignas. O inimigo, as potestades do ar. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra as espiritualidades, contra as potestades que estão nos ares. É com ela que nós lutamos, por meio da nossa oração. E a revelação do livro de Hebreus. Poxa, a revelação do livro de Hebreus é fora do sério. O livro de Hebreus nos revela dizendo que Cristo é superior a tudo. Então nós vimos que Deus é eterno. Deus vive de eternidade a eternidade. Para isso há uns pontos, nós temos os pontos, nós possamos fazer uma linha, arquitetar uma linha, e colocarmos ponto A, ponto B, ponto C, e colocar ali dentro dessa linha, cada ponto. Por exemplo, ponto A, nós colocamos a eternidade passada. Ponto B, nós colocamos a criação do mundo. Ponto C, nós colocamos a encarnação. Ponto D, nós colocamos a ressurreição. Então são pontos que tem dentro da linha, mas quando nós fechamos a linha, não tem tempo. Porque quem viaja na velocidade da luz, para ele não existe tempo. O tempo para ele não existe. Ele está em todos os lugares, a todos os momentos. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é verdade. Porque Ele é veloz. Deus está com os olhos dele em todos os lugares. Nós podemos dizer que esse universo não cabe Deus. Então, quando nós fechamos essa linha, então não tem para frente nem para trás. A linha, quando é fechada, não tem princípio e nem fim. Essa é uma grande revelação que nós temos no livro de Hebreus. Graças a Deus por isso. Graças ao Senhor por isso.
pelo livro de Hebreus, que nós nem sabemos quem é o autor do livro de Hebreus. Mas, aleluia, que o Senhor tem nos revelado para nós hoje muitos pontos no livro de Hebreus. Basta nós sabermos que Deus vive de eternidade a eternidade. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Eu vou passar agora a palavra para o próximo irmão que vai dar continuidade nesta mensagem. Ok? Olá, irmãos. Estou aqui para dar uma continuidade da palavra, onde nós vemos sobre a revelação do Espírito Eterno. E agora veremos sobre o motivo pelo qual Cristo ofereceu suas obras no tempo, inserindo-os na eternidade. Para isso, Cristo precisaria se tornar um sacerdote, para levar o seu povo à glória, um sacerdote eterno. Então veremos os temas de sábado e domingo, onde Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque, e domingo a promessa de Deus. Então em Hebreus 7, 11 e 12 diz: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então aqui está claro, né, irmãos? Se o sacerdócio ali de Levítico, da ordem de Arão, fosse perfeito, não haveria necessidade de um novo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Pois Deus precisava de um sacerdócio perfeito para levar o seu povo à perfeição, para levar a mim e você à perfeição, tendo Cristo como sumo sacerdote e nos levar à glória, deveria ser um sacerdócio perfeito. E dando continuidade, no versículo 15 ele diz: e isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei, de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então aqui levantou-se um outro sacerdócio de não mandamento carnal, ou seja, que não vem da linhagem de pai para filho, assim como era da casa de Arão, porque precisava de uma vida indissolúvel, ou seja, uma vida indestrutível, uma vida que passasse pela morte. E o único que poderia passar por essa morte, teria uma vida indissolúvel, seria o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual foi estabelecido após a sua ressurreição, pois somente ele venceu a morte. Então, no versículo 17, também diz: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo se tornou o sacerdote para sempre, de algo eterno, da ordem de Melquisedeque, da ordem de Deus. É o único que não tem começo nem fim, é eterno, é Deus. Então, Cristo tinha que vir dessa ordem, da ordem de Deus. Então aí mostra que Deus que o constituiu. Não foi Cristo que se constituiu sacerdote, mas Deus o constituiu. Ao ressuscitar, o Pai confirmou que aprovava o ministério terrenal de Jesus e o nomeou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Sacerdócio perfeito, aprovado pelo Pai e que pode nos levar à glória de Deus. Então hoje, se obedecermos a esse sumo sacerdote, ele como autor da salvação eterna, dia a dia, ele nos conduzirá também a essa glória do Pai. Somente quem está na glória pode nos conduzir à glória. Então, se continuarmos em Hebreus 8, ele diz 1 e 2. Ora,
O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade, nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O sacerdócio, então, está sendo ministrado no santuário celestial, nos céus. Por quê? Porque ele está à destra do trono da majestade. Ele está em contato direto com Deus. Ele está em contato direto à perfeição, à glória. Então, ele pode nos levar a todo momento a essa perfeição, a essa glória do Pai, porque ele é o único que está sentado nos céus, à destra de Deus. Amém? Então, continuando ao tema dessa semana, né? Que o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo Hebreus 7:21. Essa é, então, a promessa de Deus para nós. Deus jurou, o Senhor jurou, que será para sempre o sacerdote que nos levará para a glória, que sempre estará conosco. Aleluia, né? Somente Deus e o Senhor que podem fazer esse juramento de estar para sempre conosco, nos conduzindo à glória. Esse é a mensagem dessa semana. Então, recapitulando, né, resumindo um pouquinho o que nós vimos essa semana, desde segunda-feira, né? Então, segunda-feira nós vemos o profundo ministério espiritual de João, que é uma continuação do ministério de Paulo, que permanece até hoje. Então, o ministério de João é um ministério celestial superior. Logo, nós precisamos do Espírito e de muita fé para entender a profundidade desse ministério e uma comunhão constante e íntima com Deus, para desfrutar da glória de Deus. Logo em seguida, nós vemos sobre Jesus abrir o caminho para a nossa glorificação. Então, Jesus revelou nos últimos capítulos de João para os que os escolheu, né? Então, Jesus se revela para os seus escolhidos, né? Então, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Assim como os 12 discípulos foram escolhidos, mas apenas 11 permaneceram fiéis até o final, né? Tendo Judas como traidor. Assim, o Senhor nos chama e nos escolhe para fazermos a sua vontade, sermos esse povo que paga um preço, não vendem o direito de primogenitura, onde Deus pode contar, e que não são cristãos superficiais, que vivem somente de aparência, mas que têm uma comunhão íntima e constante com Deus, para desfrutar da sua glória. E quem que abriu esse caminho foi o próprio Jesus, que foi aceito e glorificado pelo Pai, que abriu esse caminho, que foi unigênito e, após aceito, se tornou o nosso primogênito, o primeiro filho de Deus entre os homens, o qual abriu um caminho de esperança para nós, de alcançar essa glória. E ali em João mostra que esse é o auge do plano de Deus para nós, alcançarmos a sua glória. Depois também vimos sobre a verdadeira felicidade, né? Então, mostrou que antes da criação já mostrava esse relacionamento perfeito, único, unido do Pai com o Filho, de Deus com Cristo. Então, Deus nos convida a fazer parte desse relacionamento. Ele nos convida a participar da sua santidade, infundir seus elementos divinos em nós, em substituição do velho homem, para sermos santos. Infundir a essência de Deus em nós, que é a sua justiça, a sua santidade, a sua glória. E o resultado dessa nossa santificação é a glorificação.
Então a verdadeira felicidade está nesse relacionamento íntimo com Deus. A felicidade real é estarmos unidos com o Filho e com o Pai, recebendo todo o poder e sabedoria de Jesus e toda a natureza de Deus e sua vida. Amém? Então essa realmente é a nossa verdadeira felicidade. E também vimos sobre lutar contra as forças espirituais do mal. Obviamente que como nós, como povo de Deus, vamos sofrer com forças espirituais do mal. Assim como Deus constituiu o mar com ondas gigantescas, com poder enorme de destruição, com força, energias enormes, que nós, como humanos, não conseguiríamos deter, Deus estabeleceu limites, né? E esses limites foram estabelecidos com princípios tão simples, como que Deus estabeleceu limites entre o mar e a terra, por meio dos grãos de areia. Algo tão insignificante pode dissipar forças tão tremendas, tão grandes, que é a do mar. Essa é a sabedoria de Deus, irmãos. Então Deus conta como nós, esses grãos de areia, em que dissipam e lutam contra essas forças espirituais do mal. Como vemos em Lucas 11 e 18, Lucas capítulo 21, né? 11, 18 e 19, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, tudo isso é gerado pelos poderes dos céus. Há uma tremenda luta no império das trevas contra os anjos caídos, os demônios, essas forças do mal que dominam a humanidade, a economia, a política, a religião, a cultura atual, tendo como princípio Satanás, o príncipe, né, Satanás. Tudo isso contra o povo de Deus, contra mim e contra você. E nós, como filho varão, como exército de Deus, como os escolhidos de Deus, que têm intimidade e lutam com Deus, a nossa meta é vencer tudo isso, junto com Deus, sermos parte desses vencedores que serão arrebatados e reinaremos com Deus. Então isso tudo é para mostrar que toda essa visão macroeconômica de Deus em João, dos capítulos 14 a 17, segundo a revelação do livro de Hebreus, é de nos glorificarmos com Deus. Podemos entender essa revelação em Hebreus, que a chave é o Espírito Eterno. Então, Hebreus nos mostra um caminho possível para nos levar à sua glória, para nos levar para Deus e sua glória. Hebreus trata dessa superioridade de Cristo, tudo que Cristo realizou na terra, fez como homem e realizou a redenção. Mas ao ressuscitar e ser aceito pelo Pai, se tornou o Espírito Eterno. Então toda a sua obra maravilhosa de Cristo chegou até nós através da eternidade. Então Cristo, como Espírito Eterno, se tornou essa conexão entre nós, homens, e Deus eterno. Nós que somos temporais, a um Deus eterno, atemporal. Então, o que nos conectou foi essa obra de Cristo Redentora, que se tornou o Espírito Eterno. Então, a partir daí, passamos a entender essa grandiosidade do plano de Deus. E então entramos no final de semana, que seria sábado e domingo, onde nós temos o que já falamos sobre o sacerdote de Melquisedeque, Jesus, e a promessa de Deus. Então, para finalizar, gostaria de ler Hebreus 6, 13 e 20. 13 a 20, onde diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente
te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, não nos quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que grandiosidade de versículos e de palavras, né? O único que não pode mentir é Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Nós podemos confiar na única promessa de Deus e do Senhor de nos levar à perfeição, porque eles são os únicos que não mentem. A sua promessa não muda, ela permanece até o fim. Então a promessa de Deus Pai hoje é que Ele vai nos levar à sua glória. Então, nesses momentos difíceis, irmãos, que passamos, não são nada frente ao que Deus preparou para mim e para você. Deus jurou em cima da sua própria promessa que vai levar a mim e você à glória. Tem alguma dúvida com relação a essa promessa? Jamais, né? Então, nossa motivação diária deve ser essa promessa, esse juramento sobre promessa, que possamos lançar a nossa alma, né, a âncora da nossa alma, sobre esse lugar seguro e estável, que são as promessas de Deus. Né? Lançar além do véu, no Santo dos Santos, onde está ali Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito, ministrando para nós, né? Lutando junto com Cristo para encerrar esta era e acabar com a rebeldia, estabelecer o reino de Deus junto com o sumo sacerdote para sempre, perfeito, eterno, da ordem de Melquisedeque, ministrando para nós, nos levar à glória de Deus Pai. Essa é a mensagem para mim e para você. Que Deus abençoe a todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Até a próxima.